E dá pra escolher um lado nessa questão envolvendo Eu escolho, né? Israel e Palestina? Eu escolho. Se eu estivesse no meio dessa guerra, eu não preciso escolher porque eu tô no Brasil, não preciso lutar, não preciso fazer nada. Ainda bem, né? Mas eu escolho, cara. Eu acho que existem... É uma guerra. Então, se tu pegar a guerra de Estados Unidos versus Alemanha nazista, sendo a Alemanha nazista a pior coisa que aconteceu em termos morais no século XX, tu vai ver muita coisa que os Estados Unidos fez que fala, caraca, cara, não faz desse jeito, não faz isso. Eu falo a mesma coisa do Israel, mas eu defendo Israel na guerra. Se eu tiver que tomar um lado, eu defendo Israel. Porque é a matriz de valores morais, valores de vida, matriz cultural, o que eles acreditam que uma sociedade tem que ter, etc. É completamente mais aderente à minha matriz do que a matriz do Hamas. Não tem como, do que a matriz do Irã. Não tem como, não é... eu tô morto nessa sociedade. Eu sou um apóstata no Irã. Eu sou um apóstata em Gaza. E acabou também. Quer dizer, e não acabou, né? Esse conflito, né, cara? Como é que pode, né? Mas lembra que eu te falei aqui que não ia acabar, desde, né? Tem que essa desde aí, 40, né? É que não acabou faz muito tempo. Acabou faz algum tempo. Mas, Tem um tempinho essa batalha, assim, essa coisa de povo judeu, verdadeiro descendente, e aí vem Maomé, isso aí tem um certo tempo, né? E outra coisa que foi interessante também é o verdade. seguinte, quem ajudou, quem deu acesso e contribuiu com materiais e tudo mais, foi a turma de Israel. A gente também conseguiu Gaza, conseguiu entrevistar gente em Gaza, contou com algum acesso também e tal. Mas em algum momento, quando a gente começou a conversar com algumas pessoas de lá, já começou essa pressão de falar o que eles querem. E do lado de Israel, não. Do lado de Israel, talvez, se a gente tivesse criado desde o início uma relação um pouco mais de ajudar, talvez pudesse ser criado, mas como desde o início a gente já colocou sobre a nossa independência, eles sempre respeitaram muito e sempre falaram, olha, é isso aí, vocês têm que buscar a verdade, tá tudo certo, façam isso. No lançamento, não sei quanto vocês já falaram sobre isso ou não, mas no lançamento lá em Israel, teve gente que reclamou por a gente ter entrevistado pessoas de Gaza, teve situações desconfortáveis e tal, mas mesmo essas pessoas que acharam muito ruim e que levantaram no meio da transmissão, xingaram e foram embora, depois baixaram e, não, eu entendo por que vocês fizeram certo, tinha que ouvir mesmo o outro lado e tal. Então, assim, passou também nesse teste nosso moral, assim, ético de... a gente não sou depressão, e é difícil, né? A gente acredita na verdade, a gente acha assim, muitas vezes a verdade vai ser desconfortável, né? Enquanto você tá em guerra também, é difícil a gente... A distância aqui e tal, conseguir se colocar no lugar, assim, né? Porque... Fala pra mãe que perdeu a filha lá, que tá gritando no meio do documentário, e ela tem que entender que existe um outro lado, etc e tal. Não consegue ter esse diálogo. Não consegue, é humanamente impossível. Você não quer saber. Exatamente isso. E é muito próximo. Assim como a gente colocou no documentário. Pequeno, então, tipo assim, assim como não lembro o número, mas era uma a cada... Tipo assim, todo mundo 9, que né? morava lá tinha alguém com algum nível de relação que ou tá na guerra, ou foi assim, ferido gravemente, ou morreu. Então, tipo, é uma coisa que tá muito presente, assim. Né? E em dado momento no comentário, inclusive, a gente dá espaço pra um cidadão de Gaza. Não lembro o que ele é exatamente. Mas ele tá ali falando e a gente... Tu vai acompanhando o documentário, toda a construção, e em dado momento tu percebe, cara, assim, os caras são malucos, terroristas, invadiram, etc e tal. Aí tem a resposta de Israel. O normal é você, de certa forma, ali tá do lado. Não, beleza, essa resposta é justificada. Aí a gente entra pra parte de mostrar o que tá acontecendo aí mostra lá. um pouco das consequências. E aí você começa a ver o drama do lado que é atacado, as crianças mortas, enfim, perde um braço, não sei o que e tal. E aí a gente dá espaço pra um cidadão de Gaza, que em dado momento, ele olha pra câmera e fala assim, Alá vai se vingar de todos eles vão ser todos vingados e tal. E naquele momento... Ali, independente do lado que você tá, você olha pro cara e fala assim, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. É uma guerra, tem dois lados, o cara perdeu parente, o cara perdeu filho. Aquele tinha perdido filho, não tô lembrando agora. E o outro general também olhou pra câmera, lá, botou no filme, olhou pra câmera e disse assim, meu, tu aí que tá vendo, tu é do Hamas, meu, nós sabemos onde vocês estão, nós vamos matar todos vocês. Tipo, cara, não é normal. Pensa, nosso ouvido brasileiro, acostumado, que bom, né, com a paz, chega lá e começa a escutar esse tipo de discurso e a gente... leva um tempo pra tu acostumar. Virando prática, né? Leva um tempo pra tu acostumar que essa é a resposta padrão. Tu pensa, não, eu tô no meio dos malucos, cara. Não pode ser, isso aqui é a galera maluca. Eu tô com os mais radical, né? Aí tu vai falar com outro cara, tu vai pesquisando mais. Olha só, a gente fez uma pesquisa pra achar, cara, a gente precisa de um ícone do pacifismo aqui em Israel pra falar com ele. A gente achou um diretor de cinema,
fez um filme premiado em Cannes, ele também fez um documentário muito premiado na BBC, falando sobre esses conflitos étnicos lá e promovendo a paz. E a gente mandou um e-mail pra ele, cara, queremos falar contigo, pô, um ícone do pacifismo. Ele, não, chega aí. Aí a gente chegou na casa dele de noite. Pô, o cara todo descoladão, artista e tal, muito diferente da galera exército e coisa assim, né? Uhum. E a gente senta pra trocar uma ideia, papo vem, falou do Tarantino, falou não sei o que, tá bom, vamos começar a entrevista. Ele começa a falar, eu falo, mas cadê o pacifista? Porque o cara começou. Se eu tô aqui em casa e eles vêm atirar em mim, o que tu quer que eu faça? Que eu tome o tiro? Que eu deixe a minha filha morrer? Não, eu vou derrubar o prédio. Não quero saber. Eu falei, ué, mas cadê o pacifista que a gente veio entrevistar? E aí a gente perguntou pra ele, falou, cara, Mudou. desculpa, só... Durante a entrevista de pergunta, né? Desculpa, mas... A gente viu tuas entrevistas lá. A gente né? viu tuas Fala outra entrevistas coisa. antes de vir aqui, a gente viu teus filmes e tu é um ícone da paz e tal. E ele fala, cara, Não funcionou. não funcionou. Existem... Não me arrependo. Foi legal, essa galera- mas não velho. funcionou. Cara, É não foda, essa funcionou. entrevista é foda. Existem. Ele falou assim: é um pequeno percentual dos islâmicos que são assim radicais, um pequeno percentual, mas ele falou, mas eles são muitos. Então é 1,6 bilhões de islâmico, 1,6 bilhão de islâmico no mundo. É um pequeno percentual. Mas esse pequeno percentual são alguns milhões. E esses alguns milhões, cara, eles querem me matar por eu viver do jeito que eu vivo. E eu quero só deixar eles em paz vivendo do jeito deles. Então, cara, isso não pode ser assim. E eles vieram aqui, fizeram essas atrocidades e tal, do 7 de outubro, no caso. Então, tu começa a ver, caraca, eu não consigo encontrar um discurso pacifista. A mesma coisa conversando com o pessoal de Gaza. Uhum. Tu não consegue encontrar um discurso pacifista. E tem coisas muito chocantes de escutar, que nesse nível aí a gente não foi nem pro documentário, porque, tipo, a gente trouxe a opinião mais sem filtro, a gente falou, pô, esse debate aqui não leva ninguém a nada, né? Mas o ponto é, se eu for ser Teve honesto... coisa, então, que ficou de fora. Teve. E se eu for ser honesto, teve opinião que os caras davam, tipo assim, aí não era consensual, então por isso também não vai pro documentário, porque Mas tá, você ouviu. esse cara é um pouquinho mais... Mas tu falava assim, ó, cara, não, mas a gente tem que mostrar a morte das crianças, que não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Não, as crianças são os futuros inimigos. Fala, não, como assim, cara? É um que o outro mais radical, mas pra tu entender onde vai a radicalização do negócio, entendeu? Uhum. E é óbvio que tu não consegue ser copartícipe daquilo, tu não faz parte dessa tradição de guerra, tu não tá realmente liado com o lado, tu não tem parentes que morreram naquilo. Então, isso é um tipo de radicalismo que numa situação de guerra se produz. Nada que a gente não conheça pelos livros, mas quando tá acontecendo, também aconteceu assim, Alemanha nazista, Estados Unidos da América para enfrentar esses caras, o discurso dos generais dos Estados Unidos não era, chegamos lá e lembrem-se, pessoal, existem alemães que são do bem e alemães que são nazistas. Não é esse o discurso do Patton lá, né? Arraste todos aos quilos, transforme eles em pilhas de mortos e tal, né? É porque é guerra. Então, é o artifício mais cruel da humanidade, mas ele faz parte da realidade, né, cara? Não... E qual a opinião de vocês de modo geral aqui, se a gente olhar pro Ocidente, né? Uhum. Se você vai na Europa, se você vai nos Estados Unidos, eu mesmo vi lá na frente da Casa Branca, quando eu passei, tinha um pessoal protestando a respeito da Palestina Sim. contra o Trump, chamando ele de genocida, assassino de bebês, infanticida, monstro e tal. E tantas manifestações pró-Palestina deste lado aqui, porque, se eu não me engano, isso é uma coisa nova, né? De um modo geral, o mundo desse lado aqui, tanto Não rolou isso no World Trade americano, Center, por exemplo. europeu, exatamente. Olhava pra esses atos assim, principalmente vindo do Oriente Médio, e pensava, pô, temos que combater isso. E agora é o contrário, né? A gente vê em solo americano pessoas defendendo a causa palestina, você vê na Europa, você vê pessoas que... Teve até um jornalista que perdeu o emprego, né? A respeito do que ele falou. Mas enfim, o que vocês acham? É que todo movimento ativista, ele sempre parte de uma educação, né? De uma formação, né? As pessoas são formadas a partir de uma ideia, de uma narrativa. Às vezes essa narrativa ela encontra mais amparo na realidade, às vezes menos, às vezes nenhuma. Então, o que a gente vê é que o mesmo processo que tem levado uma série de grupos, normalmente oriundos da faculdade, a defender uma série de pautas aqui no Ocidente, também é o mesmo processo que levou as pessoas a defenderem isso aí. Muitas vezes, assim, eu não lembro se no documentário a gente chegou a trazer isso aí do financiamento, né? Trouxe Também das universidades. Das universidades, né? O mundo islâmico financiando programas nas universidades e tudo mais. Mas independente de quem financia ou quem paga, não sei o que, o processo é o seguinte. Você vai lá e conta uma história. Olha, o que acontece é o seguinte, Israel fez isso. Os Estados Unidos também contribuiu com isso, aquilo, e essas pessoas são vítimas. O cara recebe essa informação e passa a protestar. Então, eu acho que a grande questão toda aqui que a gente vive nós vivemos um momento de
reeducação e reinterpretação civilizacional. E existe uma disputa de dois polos, vários vieses, vários tons de cinza diferentes aí, mas existe uma disputa de educação civilizacional. Quem tá educando por quê? E as narrativas diferentes e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso é o centro. Parece uma coisa boba. Ah, tem uns idiotas lá defendendo o Hamas. Não é bobo. Isso é o centro da coisa toda. Isso é o Eu nó. acho É que o muitas nó. vezes nem é tão refletido, às vezes é só um desdobramento da mesma lógica viciada da mesma lógica viciada de opressores e oprimidos, de disputa de classe, tudo sendo colocado nessa dualidade que tem um lado mais forte, um lado mais fraco, e a gente precisa defender o lado mais fraco. Uhum. E aí se coloca nessa chave para comparar o aparato militar do Hamas com Israel, é totalmente incomparável. Mas a forma e os meios com que as coisas aconteceram, e como que foi o 7 de outubro, e como que foi as estratégias, as coisas... Aí você tem uma discussão moral e, enfim, né, que você tem que analisar uma série de outras coisas que não dá pra você defender o Hamas, como vários defenderam logo que estava acontecendo. Não, é Que eu acho que indefensável, já assim. Analisando mais friamente isso da educação que eu falei, mas é indefensável. Com certeza quem tá ali defendendo o Hamas foi doutrinado. Mas é muito Mas assim, eu acho que o cara vai nesse flow, assim, É cara. muito essa isso. importação de oprimidos e opressores. E até tem uma Israel fala tem condições, até tem Israel uma não fala tem. do entrevistado que ele fala assim: cara, eu sei que vocês aprenderam na universidade que tem os opressores, os oprimidos, a gente tem que ficar do lado dos oprimidos e não sei o quê. Cara, mas não é as minorias e não sei o quê. Cara, mas não é toda minoria que é legal, não. Não é toda minoria que concorda com as coisas que tu gosta. Não é toda minoria que quer o teu bem. É porque, em geral, o que acontece? Gera uma dislexia, porque, nesse caso, tá aplicando essa lógica de oprimidos e opressores. Só que, nesse caso, os oprimidos oprimiriam os seus defensores sem nenhum medo em caso de poder. Então, pautas que são caras à esquerda Querem oprimir e progressista- expressam isso. Não, Que é cara, o que a e gente pautas vê, que sei são- lá, movimento feminista defendendo o Isso, Irã. isso, E aí isso. você vai olhar, as mulheres têm que andar de burca, não pode, não tem direito nenhum. E aí, Tem, né? como que Homo- acontece essas coisas? Homossexual A defendendo um repetição da mesma lógica em qualquer contexto Mas mesmo. porque a máquina é uma palavra que vai dar a entender errado. O sistema de pensamento da revolução de esquerda, ele é uma lógica de os Estados Unidos é o principal inimigo do humano, do ser humano, da estrutura do mundo. O mundo tem um problema se chama colonialismo. Uma época foi europeu, hoje é americano. Então, tudo para derrubar os Estados Unidos enquanto autoridade moral. Tudo. E aí, nesse sentido, cara, os Estados Unidos estão de um lado, os outros têm que estar do outro, a gente tem que aplicar essa lógica de oprimidos e opressores, entendeu? E beleza. E, cara, guerra permite narrativa, sempre permitiu. E no fundo, assim, os Estados Unidos por quê? Porque os Estados Unidos é o líder, é o que tem mais sucesso, é o mais próspero. Então, assim, é uma guerra contra o sucesso, é a minha opinião pessoal, assim, é uma guerra contra a prosperidade, é uma guerra contra os melhores. Então, isso eu acho que é algo que resgata um pouco essa tradição do opressor oprimido, luta de classes, marxista e tal. Sempre tem que quem é que tá prosperando, quem é que tá dando certo, quem é que tá tendo sucesso. Então, vamos pintar esse cara como inimigo. E eu acho que o grande desafio da civilização ocidental hoje, todo o Ocidente, o Brasil incluso nisso, é como que sai disso, né? Uhum. Como que dá um antídoto a isso, como que você... Os Estados Unidos é bom nisso daí, eles em geral têm uma cultura de valorizar o sucesso, valorizar a vitória, isso se mantém lá, eles são muito bons nisso. Agora, a comemoração da independência deles, do 4 de julho, eu tava lá e é impressionante, cara. Impressionante, assim, o quanto eles entendem o que aconteceu, o quanto eles se sentem esses vitoriosos que se independizaram da Inglaterra e que venceram e que são o número 1 e falam, nós somos o número 1, nós somos os vitoriosos. Isso tá muito vivo lá ainda. Ainda que, obviamente, já esteja muito fragmentado, já tem uma fratura grande cultural lá. Agora, acho que outros países, como o próprio Brasil e na Europa e tudo mais, ainda estão atrás nisso, entendeu? Não tem uma narrativa solidificada em sua cultura de defesa do sucesso, de defesa do número 1. Pelo contrário, aqui assim, o número 1 sempre apanha. Aqui quem tem sucesso, muitas vezes com razão, recebe a desconfiança. Então, que é outro problema também, né? Precisa ter uns bons exemplos para que a gente consiga defender Essa ideia, para defender essa ideia. Para defender os caras que têm sucesso, tem que ter gente íntegra com sucesso. Mas a gente não tem amparo simbólico, narrativo, para defender o sucesso. A gente tem esse problema. Enquanto que a esquerda aí tem um amparo narrativo e simbólico muito forte, que sempre se renova e é muito insistente para defender a vítima, o oprimido, né?
O que não tem sucesso.